Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Além da Letra, onde no dia de hoje nós vamos ler o capítulo 10 desta obra intitulada Nosso Lar. E qual que é o tema do capítulo 10? Nos Bosques das Águas, onde Lísias e André Luiz irão trilhar uma grande e produtiva conversa no Bosque das Águas. Mas antes de nós começarmos a leitura, você que ainda não é inscrito ou inscrita no canal, senta o dedo aí, se inscreve no canal, deixa o seu like e aciona o sininho para que você receba notificações a cada momento que nós postarmos aqui leituras, livros e também vídeos novos no canal. Isso é muito importante para que a plataforma entenda que para você esse conteúdo é relevante. Então você que gosta da espiritualidade, que é apaixonado pelo espiritismo, gosta do Chico Xavier, das obras de André Luiz, das obras de Emmanuel, que realmente é um aficionado, um apaixonado e quer entender, conhecer mais sobre espiritismo, já segue este canal, porque aqui nós vamos trilhar uma jornada de conhecimento sobre a vida no mundo maior. Então vamos juntos, sem mais delongas, iniciar o capítulo 10 nas águas, no Bosque das Águas. Então aqui vamos lá. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou: vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verás que a água é quase tudo em nossa instância de transição. Lembra que no capítulo 9 a gente teve o debate, a informação sobre como é que foi a implementação de uma alimentação mais leve e sutil dentro da colônia Nosso Lar, e que por 30 anos a governadoria teve ali sua paciência e sua resiliência para ensinar a todos os moradores a melhor e mais saudável alimentação para o seu plano vibratório. Então Lísias aí convida agora André Luiz a ir conhecer então o Bosque das Águas e entender que na colônia espiritual a maior parte da alimentação deles vem de lá, das águas. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo esclareceu: esperemos o aerobus. O que é o aerobus? No filme Nosso Lar, eles demonstram que o aerobus é o quê? Um ônibus que voa, que flutua. Então, por isso, aerobus. Beleza. Mal me refazia da surpresa quando surgiu grande carro suspenso do solo e a uma altura de 5 metros, mais ou menos, e repleto de passageiros. O André Luiz ficou chocado, chegando aquele ônibus gigante ali, mais ou menos andando a uns 5 metros de altura e cheio de gente. Como é que é esse negócio? Isso aqui a gente está falando lá em 1940, galera. 1940, para você ter uma ideia. Quando o André Luiz ditou esse livro aqui, era 42 ou 45, não me recordo agora a data. Vai lá nos vídeos iniciais que a gente tem a data de quando esse livro foi psicografado pela primeira vez. E aí André Luiz retrata, que ele ficou admirado, espantado, chegando um objeto daquele tamanho, que naquela época deles lá era carroça, na maioria dos casos, Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do serviço de transição e transporte. Olha isso. Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Lísias aqui não deu muita trela para ele, E eles sentaram no banquinho confortável e seguiram rumo à sua próxima parada. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permiti fixar os detalhes
das construções escalonadas no extenso percurso. Então aqui está dizendo que o ônibus ia tão rápido que ele não conseguia ver nem as construções de forma clara, sabe? A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer sorridente e calmo. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas, entre margens bordadas de grama viçosa, toda a esmeralda de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matriz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estreladas largas cortavam, olha só isso aqui, estradas largas cortavam a verdura da paisagem. O que ele está dizendo aqui? Estradas largas cortavam a verdura da paisagem, ou seja, o verde da paisagem, né? Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga à maneira de pousos deliciosos. Na claridade do sol confortador, bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou. André Luiz estava deslumbrado com aquilo tudo, né? Ônibus voador, estradas largas no meio da natureza, árvores frondosas, águas limpas e cristalinas. O que é isso? Céu? Não, nem perto ainda, hein? Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. Então André Luiz diz que aquele ambiente, que é um dos ambientes mais lindos da colônia Nosso Lar, também é endereço quase que de todos, num consenso, dos casais que querem lá tecer seus planos de amor na nova encarnação. Porque é um ambiente que os harmoniza, que os deixa tranquilos, serenos, dispostos a novos projetos. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular, não deu espaço. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio que prossegue o curso natural, rumo a um grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Percebendo-me a indagação íntima, acrescentou. Com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica do que na Terra. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei. André Luiz aqui, né? André Luiz, ó. Notando as magníficas construções que me fronteavam, ou seja, estavam na minha frente, e interroguei Lísias. A que ministério está afeto o serviço de distribuição? Aí ele queria saber quem é que é responsável pela distribuição da água. Imagine, esclareceu Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Que diz? Perguntei, ignorando
como conciliar uma a outra coisa. Aqui ele diz que a água é o único que é o ministério da união divina que cuida, que é uma parte mais material e a união divina que cuida. E aí, André Luiz diz, o que tu diz? Como assim? Perguntei, ignorando como conciliar uma e outra coisa. União divina, água? Que coisa é essa? Vamos ver, vamos entender. O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Aqui Lísias deu aquela gargalhada, né? Assim, ô tolinho, sabe o que tá falando, né? Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai. Já agradeceu hoje? E aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ele está dizendo que a água é o fluido mais poderoso dentre qualquer um da natureza. Olha que como é interessante. Mais de 65% do meu e do teu corpo é feito de água. O corpo ele é gerado num ambiente de água. Quando nós não bebemos água, o nosso corpo adoece. Quando nós não tomamos banho, nosso corpo fica enfermo, porque não limpamos a pele com água. Tudo que gira na nossa vida tem a ver com a água. Falta de água, falta de produção na agricultura. Excesso de água, falta de produção na agricultura. A água rege tudo. A água rege a vida. Sensacional, né? Vamos em frente. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Repetir esta frase, tá? Aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Há participações do Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem capturados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Olha o que a gente viu no capítulo anterior. E aqui Lísias reforça. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. A água é a base da alimentação na maioria da colônia. Acontece, porém, que só os ministérios da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar, com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza, e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando tu vai no centro espírita, faz tua consulta, tu não leva a sua água magnetizada? É isto. A água será o seu remédio no seu tratamento, com os fluidos que o teu corpo necessita naquele momento. Quando os diversos fios da corrente se unem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque, ausenta-se o rio da nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Bah. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetivei André Luiz, jamais recebi elucidações desta natureza. André Luiz, o homem é desatento há muitos séculos, tornou-se Lísias. Aí Lísias vem dizer aqui, ó, o homem é desatento há muitos séculos. O amor equilibra-lhe a moradia, o mar
equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe as cidades. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo. Antes de qualquer consideração, virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos do corpo, mas também as expressões da nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas e, quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas continuará igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, levando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Qual é a importância que você está dando para a água na sua torneira? Você já bebeu a sua água hoje? Você entende que você precisa tomar no mínimo 36 ml de água por cada quilo corporal que você tem, para ter uma saúde física e muitas vezes também mental melhor, para ter uma digestão eficiente, para ter um corpo mais saudável e magro. Porque se você não bebe água, seu corpo desidrata, seu sangue fica mais denso, seu corpo começa a travar. Você já agradeceu hoje pela água na sua torneira? Você que mora em regiões onde a água não chega, eu sei como, acredito que deve ser muito difícil viver sem este fluido maravilhoso. Muitos irmãos e irmãs que vivem em locais mais distantes, aqui mesmo do nosso Brasil, não tem água encanada. Não tem a facilidade de ligar uma torneira e a água escorrer. Precisam caminhar metros, quilômetros, com um balde sobre sua cabeça para buscar uma água não tratada, uma água não fluida, uma água doente. Mas é a única que lá naquele ponto existe. E nós que temos aí um chuveiro com água quentinha, muitas vezes ainda reclamamos, porque ou está quente demais ou nem está aquecendo o meu chuveiro. Vamos refletir mais sobre a vida, sobre qual é o valor que eu estou dando para tudo que Deus tem me proporcionado. Será que eu estou valorizando a água no meu dia a dia? Vamos agradecer mais? Vamos reclamar menos? O que você achou do Bosque das Águas? Me conta aqui nos comentários. Me conta se você já assistiu o filme Nosso Lar, se você já leu algum livro espírita e qual foi o aprendizado, qual foi o ensinamento que você tirou deste livro que você leu. Me conta aqui nos comentários, ficarei muito feliz em saber e vamos para o próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo.